E aí nós vamos agora para o primeiro tópico, o profissional que o mercado quer. Qual será então este perfil ideal para que as empresas estão buscando hoje? Quem sabe você tem todas as características? Quem sabe você pode adquirir essas características participando, buscando, aprendendo, fazendo novos cursos, ou seja, compondo o seu currículo. Qual é o perfil ideal? Então eu quero traçar aqui junto com você, baseado nessa pesquisa que foi feita, no momento da contratação, o que é avaliado no candidato. O que o candidato pode apresentar de positivo ali para a empresa, para a gente poder traçar esse perfil ideal, ou seja, este perfil do profissional que o mercado quer. Foi feita uma pesquisa num jornal americano chamado Wall Street Journal, e nesse jornal foi perguntado aos recrutadores, ou seja, aquele que entrevista, aquele que vai buscar os talentos ali para a empresa, o que é mais importante, o que é avaliado. E aí as respostas foram as seguintes. Primeiro, ética profissional, né? Então o profissional que o mercado quer, ele precisa ter o quê? Ética. E como que o entrevistador ele vai identificar se você tem ética ou não? Ele vai perguntar para você como é que você pode relatar sobre o seu último emprego. O que aconteceu no seu último emprego de positivo? O que aconteceu no seu último emprego de negativo? E aí, através da sua resposta, ele vai verificar se você tem ética ou não. Ou seja, se você ali na resposta contar algum segredo, algum sigilo empresarial, se você ali difamar um gerente, um profissional, até mesmo proprietário da empresa, vai caracterizar que você não tem ética e ele de repente não vai te contratar. E de repente o entrevistador ele vai te provocar numa pergunta para que você fale desses pontos e que neste momento aí você não passou nesse primeiro teste, nessa primeira pergunta. E o detalhe é que eles não vão te falar e você vai sair dali da entrevista acreditando que fez uma excelente entrevista, mas a sua resposta fez com que a empresa desanimasse ou te desclassificasse do processo. Além de ética, um outro ponto avaliado no candidato é a questão da comunicação e do relacionamento, ponto-chave aí desse profissional que o mercado quer. E comunicação é quando você fala, mas também como você ouve. Falar e ouvir e falar. Então, na hora ali da entrevista, de repente você não deixa nem o entrevistador falar, você é o que mais fala. E eles vão analisar que lá, quando você estiver trabalhando, você também vai ser o que mais fala. E nem sempre o que mais fala, ele tem vantagem sobre os demais. Mas de repente ali no processo da entrevista você também não fala nada. Ou seja, você não questiona, você não coloca a sua opinião, você não responde as perguntas de maneira correta. Talvez seja por causa da timidez, do medo ou porque você é introvertido. Então é um ponto que precisa ser analisado e para que você busque melhoria nessa área como candidato à vaga de emprego e futuro profissional a encontrar sua vaga na empresa. E o relacionamento é um ponto, é uma característica. Como é que você é no seu relacionamento familiar? Como que você pode descrever o seu relacionamento no seu último emprego? Como que você vai se relacionar com as demais pessoas da empresa? E às vezes na hora da entrevista a gente dá a melhor resposta, mas se o entrevistador te perguntar como que você vai se relacionar com as pessoas difíceis que tem na empresa, você vai precisar de respostas. Então, se você precisa trabalhar o seu relacionamento, nós temos um outro treinamento chamado 10 Passos para a Excelência, que ele é específico para trabalhar relacionamento. Mas aqui eu quero te dizer que relacionamento é importante. Então, o entrevistador ele vai te perguntar como que você se relaciona na sua vida pessoal. E se você demonstrar que não é bom para se relacionar, que você não tem paciência, que você não ouve a outra pessoa, que você se estressa fácil, de repente você vai ser desclassificado também desta entrevista de emprego para a vaga. E um outro ponto fundamental dos profissionais de hoje é o trabalho em equipe, ou seja, você consegue trabalhar com outras pessoas e às vezes na entrevista a gente responde que sim, os candidatos. Eu entrevisto várias pessoas todas as semanas e os candidatos respondem sim, Rodrigo, eu trabalho em equipe, mas a minha segunda pergunta é como você trabalha em equipe? Então a gente vai verificar se o candidato, se ele
tem a possibilidade de dialogar, de renunciar, de se esforçar para conviver com uma outra pessoa, de não criticar o colega, de não fazer fofoca, de ajudar, ou seja, um ajudar o outro. Então é nessa esfera aqui que vai ser analisado se você tem ou não tem capacidade de assumir a vaga numa questão comportamental. E a integridade do candidato. Aquilo que você diz no escuro tem que ser aquilo que você diz no claro. E aí, então, todas as perguntas que são feitas numa entrevista de emprego é para verificar se você, por exemplo, não vai cair em contradição. Muitos processos seletivos, você vai encontrar lá um formulário, tem já as informações do seu currículo, tem a entrevista, depois, mais à frente aqui no treinamento, eu vou te falar de dinâmicas de grupo. Tudo isso é para que os analisadores, o entrevistador, a equipe que está fazendo o recrutamento, vai analisar se você é a mesma pessoa, ou seja, se você não mentiu, se você falou a verdade, não é? E um outro ponto importante também que é analisado é a capacidade de resolver problemas, capacidade de resolução de problemas. Todo candidato, todo funcionário após contratado, ele vai encontrar problemas, ele vai encontrar desafios para ser tratado ali no ambiente de trabalho. Então eu preciso de analisar como é que eu estou, como que eu reajo diante de um problema. Eu reclamo? Eu desisto? Eu fico parado? Não é? E se essa pergunta cair numa entrevista de emprego, como que você vai responder? Então essa capacidade de resolver problemas é fundamental para um profissional de hoje. Viu? São vários pontos, né, que são abordados numa entrevista de emprego. Quanto maior for a empresa, maior será também o processo de recrutamento, ou seja, mais perguntas eles vão te fazer, com mais critério, com mais exigência. Então você pode fazer uma análise, como que você reage diante dos problemas? Você tem ética? Nas entrevistas anteriores, você falou mal da empresa que você trabalhou? Você difamou alguém? Você contou alguma coisa que você não poderia ter contado? Como que você comunicou lá com o entrevistador? Você abordou alguns pontos? Você conseguiu responder? Você demonstrou trabalhar em equipe? Demonstrou integridade? Será que a sua resposta bateu com a pesquisa de referência que a empresa fez? Ou seja, se você já trabalhou, é normal que a empresa que vai te contratar, antes de te dizer sim ou não, que ela ligue para a outra empresa que você trabalhou e cheque como é que este funcionário, esse candidato trabalhou aí. Quais os pontos positivos desse candidato? Quais os pontos negativos? Então são vários momentos que você vai passar num processo de entrevista e esses momentos é que vão definir, através de sua resposta, se você é o candidato ideal, ou seja, o profissional que o mercado quer. E você que está participando agora deste treinamento, comece a pensar como que você é, como que você se comporta. Quem sabe é por causa do seu comportamento na entrevista, é por causa do seu comportamento no trabalho anterior, é que você ainda não conseguiu emprego. Ou seja, aqui nós estamos buscando te ajudar, te orientar. Se você mora numa cidade do interior, então você pode entender que todos ali te conhecem. De repente o seu currículo está já em várias empresas. E como você foi nas empresas anteriores, vai então te mostrar se você tem capacidade ou não.